costumo dizer que existem dois momentos muito beneficentes na minha vida. Um antes do meu padrinho e outro depois do meu padrinho. A gente sentia que não tinha alguém pela gente, né? Enfim, não tinha alguém que nos olhasse com atenção, com carinho. E depois que eu conheci meu padrinho, isso mudou bastante, porque eu senti que realmente tinha alguém que se importava comigo, que queria saber de mim. Não gosto nem de pensar o que seria de mim se eu não tivesse padrinho. As crianças, elas são afastadas principalmente pela questão da dependência química, né? Tanto drogas quanto álcool. Então, os pais são usuários e com isso daí vem a negligência, maus tratos, violência, muitas vezes até o abuso sexual também. E delas precisam passar por uma medida protetiva. A medida protetiva é elas irem para um acolhimento, sendo que até hoje no Brasil o que mais se desenvolve é o acolhimento institucional. Dentro de uma instituição de acolhimento, eles perdem a singularidade deles, eles perdem a individualidade, então não existe, por exemplo, a possibilidade de cada criança ter o seu quarto. É uma rotina que gera muitos prejuízos emocionais. Tudo isso vai afetando negativamente a visão que eles têm de mundo, a visão que eles têm deles mesmos, de como que é viver em sociedade. Então foi quando uma conhecida nossa, né, comentou sobre o projeto Apadrinhamento Afetivo, já que a gente ainda não tinha essa decisão, essa opção pela adoção, o apadrinhamento afetivo ele seria uma alternativa no sentido da gente poder ter um relacionamento afetivo, né, com uma criança que estivesse em algum lar, ao mesmo tempo não necessariamente vinculada a um processo de adoção. Isso nos despertou uma curiosidade e um interesse, né, sobre o assunto. A gente conheceu a Priscila na instituição, ela estava acolhida na época. Foi uma coisa assim muito tranquila, muito gostosa assim. Ela já veio correndo, abraçando e foi uma coisa assim muito legal, assim, muito tranquila, sabe, muito gostosa de viver aquele momento assim, sabe. E aí nós iniciamos a procura, né, pela Recriar. Foi indicação dessa amiga e procuramos fazer o curso. Isso foi em fevereiro de 2017. E aí nós começamos, fomos lá no final de semana, né, acho que foi no sábado. Entendemos um pouco como era essa aproximação, né, com a criança, até a Ana nos ligar e falar que surgiu, né, uma criança no lar aqui próximo. E nós fomos conhecer Sabrina no dia 22 de dezembro de 2017. O apadrinhamento, em síntese, ele é a colaboração mesmo de alguém que quer fazer qualquer tipo de coisa pelo adolescente acolhido. Hoje o apadrinhamento é uma figura mesmo jurídica prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. E isso acabou acontecendo pelo reconhecimento justamente da importância da garantia de direitos que vinha dessa possibilidade de convivência dos acolhidos, das acolhidas com a comunidade. Por mais que existam instituições de acolhimento com todas as regras cumpridas, com uma equipe qualificada, com uma estrutura boa, isso não supera os vínculos pessoais, isso não consegue dar conta das lacunas que se referem a essas relações que devem existir para todos nós, né, como garantia dos nossos direitos em termos de relações afetivas mesmo. O primeiro contato nosso foi através de carta. A gente mandou uma cartinha para ela e ela devolveu, porque ela tinha uma ansiedade muito grande de conhecer o futuro padrinho e futura madrinha. Daí, nesse momento, diz que criou uma expectativa muito grande na cabecinha dela. Eu acho que por isso que foi tão intenso o nosso primeiro encontro, né? Através de carta, de pequenos gestos, a gente já consegue compreender, né, os desígnios de Deus na nossa vida. E eu fui, né, conhecer Sabrina, nós fomos conhecer Sabrina e eu diria que foi assim, bem emocionante. Primeiro tivemos uma conversa com a diretora da casa, né, e com a psicóloga, que nos apresentou toda a história de Sabrina, né, quanto tempo que Sabrina estava lá. E no momento que eu saí dessa sala, a Sabrina estava encostadinha lá, e eu não sabia que era ela, né, mas aquele sentimento já
já bateu, né? E aí depois ela veio Ele abraçou. e me abraçou. Então, até então, estamos juntas. Já fazem o quê? 2017 para cá. 2 anos. 2 anos. Vai fazer 2 anos. As pessoas que eu conheci no abrigo, aquelas que tiveram padrinhos, tiveram muito mais sucesso na vida, porque tinha uma referência, tinha alguém com quem se importava, alguém que se importasse com elas. Então eu vejo que o padrinho desempenha um papel bastante importante na vida dessas pessoas, na exata medida em que, né, permite um norte, que a criança tem, o adolescente tem um norte.